Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui comigo nessa caminhada. Eu te agradeço pela vida do Vinícius, Pai, que foi, Senhor, ali nas tuas mãos crescendo, e hoje ele é um presbítero que me ensina, Pai. E eu sinto tanto orgulho, Senhor, tanto orgulho, porque a minha filha não está aqui, mas o meu sobrinho está. As minhas filhas não estão caminhando comigo, mas, Senhor, eu tenho uma família que caminha comigo. Pai, nesta hora eu te peço que abençoe a vida do Vinícius. Usa ele como o Senhor tem usado, Pai. Que ele venha, meu Deus, falar e encher mais e mais os nossos corações, como ele tem enchido com as suas palavras, não as dele, mas as tuas, Pai. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. E as palmas engrandecem o nome santo do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu povo. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por essa palavra. Bom ver vocês, Cássia, Clara, Estevam, irmão aqui, Arthur, Pablo, chegaram na hora certa, hein? Glória a Deus, bom ver vocês, meus irmãos aqui. Vamos falar de Jesus. Nós estamos aqui no aniversário da igreja, comemorando 6 anos desse ministério. E eu me sinto muito honrado de poder, eu falei isso pro pastor quando ele me escolheu para trazer a palavra. Falei, pastor, é uma honra para mim. E é bem emblemático, né, irmão? Você traz uma pessoa que cresceu aqui, conheceu a Jesus aqui. E hoje eu tenho a oportunidade de pregar aqui na festa da igreja, aniversário da igreja. E o meu desejo, assim como o desejo do pastor desde o início, e que ele foi separado do ministério pastoral e consagrado ao ministério pastoral, sempre foi que almas se arrependessem a Jesus. Sempre foi que almas conhecessem a Deus. E esse é o nosso desejo, é por isso que o nosso ministério chama Novas Vidas para Cristo. Porque o nosso desejo é que pessoas conheçam a esse Jesus que nós tanto conhecemos. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Pode sentar, gente. Quero trazer uma mensagem aqui. Vou tentar traduzir da forma mais clara possível para que todos vocês entendam. Quem tem mais experiência com Bíblia, quem tem menos experiência com Bíblia. Eu quero trazer uma mensagem para que clareie todas as mentes aqui, todos os corações, para que todo mundo entenda, desde o menor até o maior. Então eu vou falar devagar, vou explicar e vou mostrar para vocês a Jesus. E se você, assim como eu conheci a Jesus há mais ou menos uns 13 anos atrás, aqui nessa igreja. Nós ainda fazemos parte de outro ministério, mas era o mesmo pastor, o pastor Silva, a pastor Ieda. E eu cria em Deus. Se alguém perguntasse, você acredita em Deus? Eu falava, acredito em Deus. Eu creio em Deus, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, eu sei que Ele criou os céus e a terra, mas eu não conhecia esse Deus. Se alguém me perguntasse que Deus é esse que eu acredito, eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar quem é esse. Eu falava, eu creio em Deus, Deus é Deus. E eu era mais ou menos assim. Então, se você está nesse mesmo momento da vida que eu estive há alguns anos atrás, foi através dessa igreja, desse povo aqui, que eu conhecia Jesus. E hoje eu quero apresentar para você um Salvador. Apresentar para você um Salvador muito melhor do que nós mesmos. Eu quero começar lendo o texto de Gênesis 12. Abra comigo aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu verso 12, seu capítulo 12. E aqui nós temos uma promessa. E eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu vou usar 4 versículos, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. E eu quero mostrar para vocês que nós, como evangélicos e cristãos, nós temos um único livro. E esse livro, ele se chama Bíblia. Se você abrir ela aí, você vai perceber que tem uma divisão no meio entre o Antigo e o Novo Testamento. E que confusão é essa? Será que nós vivemos no Novo ou no Antigo? O que eu quero falar para você é que nós temos a Bíblia completa como o nosso livro de regra e fé. E a Bíblia, ela se apresenta como uma revelação progressiva, ou seja, aos poucos, no decorrer do tempo, você vai tendo clareza daquilo que Deus falou lá no passado. E Gênesis 12, ele traz para nós uma promessa. Eu quero ler com vocês. Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso para Abrão, aqui
que Deus não tinha nem mudado o nome dele para Abraão ainda, para Abrão ainda, ele fala que serão benditas todas as famílias da terra. E o povo de Israel, o povo judeu, até hoje eles têm dificuldade com isso. Na verdade foi por causa disso que Jesus teve que vir, porque eles acreditavam que o Salvador e o Messias era somente para o povo deles. Só que quando a gente olha para Abraão, lá em Abraão ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pastora leu um texto aqui que fala que nós somos os vermezinhos de Jacó, aquele que é bem cuidado, que é pequeno, mas de Jacó. Se é de Jacó, se é de Abraão, Isaac e Jacó, se é de Jacó, é de Abraão. Ou seja, nós fazemos parte da linhagem que é o povo de Deus atualmente. E essa linhagem não é simplesmente porque você nasceu em Israel, mas é simplesmente porque você creu em Jesus, e é isso que a Bíblia diz. E depois eu quero apresentar esse texto para vocês. Mas explicando para todos lá, para vocês entenderem o que eu quero falar aqui. Deus, no início de tudo, Ele não apenas escolheu um povo, Ele não olhou para uma nação e falou: eu escolho esse povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele simplesmente formou uma nação através de um homem chamado Abraão. Então ele olhou um homem e olhou para esse Abraão e fez uma promessa: de ti serão abençoados todos os povos e vou fazer de ti uma grande nação. E Deus, ele começa a fazer essa nação através de Abraão e os seus filhos, e essa nação é conhecida como a nação de Israel. E Deus, ele fala para essa nação que ele vai ajudar ela, e ela vai ser o povo dele, eles vão adorar. Deus, ele começa a escrever leis para que esse povo siga, porque eles são o povo de Deus, e eles não podem ser iguais aos outros povos, porque eles precisam ser diferentes. E aí Deus vai cuidando dessa nação, e aí nós olhamos para a Bíblia e nós vemos várias histórias. Gênesis conta para nós a história de José. José, a gente conhece, foi governador, foi levado, foi vendido, depois foi governador, ficou lá em cima. Depois a gente vê o Moisés que cuidou do povo no Egito, e a gente vê que a nação vem crescendo. Moisés traz com ele as leis, mas todas as leis sempre falavam de um povo, o povo de Israel. E o milagre, todos os milagres, desde o deserto, desde a abertura do Mar Vermelho, tudo tinha a ver com o povo de Israel. Tudo tinha a ver com essa nação que o próprio Deus criou e falou: eu serei o seu Deus. Aleluia. E ele era. Quando tinha batalha, o pessoal orava e Deus ia lá e fazia eles vencer a batalha. Quando estava difícil, ele chamou um homem, por exemplo, chamado Gideão, e falou: eu serei contigo. Ele falou: eu não acredito, me dá uma prova. Deus dava a prova, e Deus seguia e cuidava deles até o final. E nós vemos várias dessas histórias no Antigo Testamento, várias e várias histórias. Mas todas essas histórias, elas sempre foram para mostrar uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento, isso se cumpre sobre a vida de Jesus, e é consumado na cruz do Calvário, na qual nós olhamos e somos salvos hoje. Então a Bíblia traz essa construção sempre para apresentar um Salvador. E eu quero aqui que vocês usar um texto, mais um, esse é o segundo texto que eu vou usar, o texto de Números 21, abram comigo aí, ainda no Antigo Testamento, Números capítulo 21. Números 21, versículo 4, diz assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, desse pão miserável, desse pão sem valor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse ao Senhor: faça uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste de madeira, e será que todo esse que foi mordido, ao olhar para ela, viverá. Meu Deus. E fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste de madeira, e quem era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Aleluia. Aqui a nossa mente já começa
começa a dizer a bugar, né? Já começa a não entender o negócio. Porque se vocês conhecem um pouquinho da história, você sabe que Deus falou para não fazer imagem de escultura. Inclusive ele odiava essa prática e ele condenava pessoas que faziam isso. Quem lembra do bezerro de ouro? Que o pessoal fez, Moisés afastou, como fizeram um bezerro de ouro. Aí a pergunta que nós fazemos é: como o próprio Deus manda o povo fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste? Parece para nós que é um sinal de idolatria, um sinal de exaltação, porque aquela serpente cura. Como isso funciona agora? E a gente começa a se perguntar. E você precisa perguntar para o texto o que ele quer dizer. E aqui, irmãos, tem uma verdade muito profunda, e que nós vamos entender isso nessa tarde. Mas a grande verdade é que o povo de Deus, quando eu falar povo de Deus nessa primeira etapa ainda, eu estou falando do povo de Israel. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo que foi salvo, ou o povo que foi tirado do Egito, como o texto diz. Quando você lê lá, esse foi o que eles imploravam para sair de lá, porque eles eram escravos, então eles queriam sair de lá. E Deus faz todo aquele mover, Deus faz simplesmente o mar se abrir, as pessoas passam, são salvas, e esse mesmo povo pergunta: por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que o Senhor nos tirou do Egito? E aí você percebe que o ser humano, eu, você, não somos satisfeitos com milagres e maravilhas. Nós não somos satisfeitos com aquilo que Deus faz e nós vemos com os nossos olhos. Não importa o que você veja, não importa se você viu um demônio ser expulso, não importa se você viu uma pessoa ser curada, não importa se você viu um morto ressuscitar. Se a sua experiência for somente isso, você em algum momento vai se distanciar de Deus. E é por isso que não experiências para nós gostamos, nós somos pentecostais, nós oramos, nós expulsamos demônios, nós falamos em línguas, nós oramos pelos enfermos, eles são curados, nós adoramos isso. Nós oramos, nós queremos o mover de Deus, mas isso não sustenta o crente na caminhada. Na primeira oportunidade que você tiver, passa uma semana, você lembra: meu Deus, Deus fez aquilo. Mas uma semana depois você já esqueceu, porque experiências passam. E isso não é falando só da obra de Deus. No nosso cotidiano, o ser humano tem memória curta. O ser humano tem memória curta. Se você tem um ídolo no futebol e ele faz um gol na final da Libertadores, para você ele é o melhor. Passou 2 semanas, ele perde 2 pênaltis e você já quer a saída dele. Os caras já estão lá na porta do CT, fora. E aí o ser humano é assim. O ser humano não se contenta, o ser humano sempre quer mais. O ser humano sempre procura, a ponto deles olharem para Moisés e falar: nós temos saudade da cebola. Quem quer comer cebola? E nós temos saudade de comer cebola, não queremos mais comer esse pão. E o pão que descia do céu em forma de milagre. Aleluia. O ser humano olhava e falava: nós não queremos. Nós não queremos. E Deus envia juízo a esse povo. Deus envia juízo e fala: vão vir serpentes, essas serpentes vão começar a picar, o povo vai morrer. E Deus envia juízo. Só que o mesmo Deus que envia juízo, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele provém a escapatória. As pessoas começaram a morrer. As pessoas começaram a morrer e elas falavam: Moisés, pede para Deus, nós precisamos de uma salvação, nós vamos morrer todo mundo. E Moisés, como um tipo de Cristo, como diz a teologia, alguém que representa Cristo ali no Antigo Testamento, ele ora ao Pai como intercessor. E o Pai fala a ele: faça uma serpente de bronze e levante essa serpente, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Aleluia. Aqui nós temos, irmãos, uma grande verdade. A serpente, a mesma serpente que lá no início de tudo enganou Adão e Eva, a serpente veio para picar. E qual era o mal da serpente? O veneno. A serpente picava e o veneno fazia essas pessoas morrerem. As pessoas eram picadas e o veneno entrava lá no corrente sanguíneo e essas pessoas morriam. Mas Deus fala para Moisés assim: levante uma serpente igual a essa, mas agora de bronze. Ou seja, ela é parecida, ela é da mesma espécie, mas essa é de bronze, essa não tem veneno. Essa não tem o poder de matar. Mas quando você olhar para ela, pelo contrário, você vai viver. Aleluia! Pelo contrário, você vai viver. E aqui, irmãos, nós vemos uma profecia profunda que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E aqui não é eu que vou falar, não é eu que vou interpretar. Se você tem uma Bíblia com a letra em vermelho, abre comigo aí
em João capítulo 3. Abra comigo aí, João capítulo 3, versículo 14. Eu não vou interpretar. Quem vai falar para nós o que eu vou ler aqui é o próprio Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 14. João 3, 14. Deus poderoso, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Vamos começar um pouquinho antes. Jesus está falando com Nicodemos aqui, versículo 9. Então perguntou Nicodemos: como pode isso acontecer? E Jesus falou: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo, que nós dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto, e contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não credes, como vão crer em coisas espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui as palavras de Jesus, irmãos, é Jesus que está falando. Sabe de uma coisa? Sabe aquele texto de Números 21, que vocês olharam e se perguntaram, por que Deus mandou fazer uma estátua de bronze? Mandou fazer uma serpente de bronze. Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando Jesus, o Cristo, ele é levantado sobre a cruz do Calvário, na verdade ele também estava cumprindo a profecia profetizada lá em Números 21. E ele agora é a serpente. Como isso agora? Como nós podemos falar que Jesus é a serpente? Porque Jesus, o Deus encarnado, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele veio à terra, e a palavra de Deus fala que ele se esvaziou. Ou seja, ele tornou a forma de servo. Esse texto é Filipenses. Ele tornou a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Por que é semelhante aos homens? Ele parece aquela cobra, mas agora é de bronze, não tem veneno. O que eu quero dizer com isso? Ele parece o homem, mas esse é sem pecado. Ele não tem o poder do veneno, ele não tem o pecado mais com ele. Então ele é semelhante ao homem, ele se fez de forma humana, mas ele não tem pecado. Assim como a serpente de bronze, ela era igual àquela, mas ela não tinha veneno. E essa é a grande profecia que Jesus, ao falar com Nicodemos, um dos maiores mestres daquela época, esse maior mestre, ao sentar aos pés de Jesus, ele já não entendia mais nada. Porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos de uma sabedoria celestial. E é por isso que quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de corpo de Cristo, eu costumo dizer que todo mundo é nivelado por baixo. Você pode ser doutor, você pode ser advogado, você pode ser o que for. Muitas vezes você está numa igreja de um pastor, que às vezes ele não sabe nem juntar as sílabas direito. Ele consegue pregar o evangelho e te ensinar. E você, como doutor, advogado, seja lá o que for, você é liderado por aquele que tem unção. E você não entende o que ele fala. Você faz a mesma pergunta que Nicodemos. Nicodemos fala: você quer seguir, você quer conhecer? Você vai precisar nascer de novo. E aí a pessoa não entende. Como eu vou nascer de novo? Como eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E Jesus brinca e fala: você é mestre e não entende essas coisas. Se você pensa em coisa terrena, você nunca entenderá. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus está aqui. E aqui eu estou falando com pessoas que no mínimo creem em Deus. E se você crê em Deus, no Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que criou os céus e a terra, ele tinha uma história para contar. E ele sabia tudo o que ia fazer. E Deus não é pego de surpresa, Deus não arregala o olho, ele é Deus, ele sabe de tudo. Então quando a gente olha para o começo de tudo e vê Adão e Eva pecando, Deus não correu e falou: eu preciso de um plano, eu preciso fazer alguma coisa porque saiu do controle. Não, Deus não perde o controle da história. Ele está em todo o tempo no controle da história e ele tinha um plano. Desde o início ele tinha um plano que era que todas as famílias, lembra do texto que eu li? Gênesis 12, todas as famílias da terra conhecessem a Deus. Gênesis 12 fala para Abraão que serão benditas todas as
famílias da terra não vai ser só a família dele. Mas como isso aconteceria? Através de Jesus. Glória a Deus. E deu muito trabalho para eles entenderem isso, irmãos. Na verdade, eles nem entenderam direito, tanto que mataram a Jesus. Esse povo, o povo de Jesus, assassinou ele na cruz. Olharam para ele, esse homem blasfema, e assassinaram a Jesus. Mas ao fazerem isso, ao negarem a Jesus, ao rejeitarem a Jesus, a palavra de Deus fala que essa graça foi transbordada. E a partir desse momento, todos aqueles que olharem para Jesus serão salvos. E a continuação do texto é 3 João 3,16. Vocês conhecem mais do que eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17 fala: porque Jesus não veio ao mundo para condenar, mas ele veio para salvar. Então Jesus, ele não veio ao mundo para condenar, ele veio muito pelo contrário, ele veio para salvar. Então se você tem, como muitas pessoas têm, um certo receio com a igreja, um certo receio com o povo de Deus, porque eles foram condenados, de alguma forma foi apresentado um outro Jesus para eles. O Jesus verdadeiro, ele veio para salvar e não para condenar. Ele veio para salvar, e essa é a misericórdia dele. E o pessoal cantou aqui, os irmãos cantaram: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero falar para vocês que desde o momento que você levanta as suas mãos, que você olha para Jesus, você fala: eu preciso de um Salvador. Existe um trabalho contrário sendo feito na sua vida, que é um trabalho de acusação. Um trabalho de acusação, um trabalho de lembrança de passado, onde você é sempre lembrado por aqueles pecados que você tinha, sempre lembrado por aquilo que você fez, e você começa a se olhar e não se ver digno de estar na presença de Deus. Tanto que você vai se afastando, tanto que você não quer estar aqui. Muitas pessoas não estão aqui hoje porque elas não se sentiam preparadas para estar aqui. Muitas pessoas não estão aqui hoje porque ela fala que ela ainda carrega um vício, porque ela ainda carrega alguma coisa, então ela não se sente pronta para estar aqui. Mas a verdade é, irmão, você nunca estará pronto. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir se salvar sozinho. E nós tentamos, eu tentei, eu acredito que você tentou, e todas as pessoas já tentaram se salvar sozinhas. Você fala: eu creio em Deus, eu vou para o céu, eu vou morar no céu, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, e você vai tentando. Mas sempre que você olha para dentro de você, você encontra pelo menos uma falha. E essa pequena falha, irmãos, para Deus é algo gigantesco, porque Ele é santo. E por mais que nós tentamos, por mais que nós buscamos, por mais que nós tentamos se distanciar daquelas pessoas, nós nunca estamos limpos completamente. E eu quero apresentar para você um Salvador melhor que você mesmo. Porque você tenta se salvar, mas o que você faz é se distanciar de Deus. E Jesus, ele fala: tome o meu fardo que é leve. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga. Negar a si mesmo, irmãos, talvez seja a coisa mais difícil que nós possamos fazer. Porque tudo aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é vontade, muitas vezes isso fere a lei de Deus. E nós temos que abrir mão disso, mas isso dói demais. Porque nós não queremos isso para nós. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, Ele veio à terra. E a Bíblia fala que Ele foi fiel. Ele se esvaziou e Ele era semelhante aos homens. Eu não falei isso? Mas Ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. Ou seja, Ele foi fiel e foi levado até a morte. Então, se você uma vez já viu um crucifixo, já viu Jesus ali na cruz, já viu um desenho, uma imagem de Jesus sendo crucificado, momentos antes de acontecer isso, o próprio Jesus, ele orou ao Pai e ele teve medo como homem. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim, que eu não tenho que cumprir, que eu não tenho que morrer, mas só se possível. Mas ele termina a oração: mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12 se cumprisse. E para essa promessa se cumprir, Jesus precisaria morrer. Jesus precisaria morrer para que todo aquele que olhar para a serpente, não para aquela que matava o povo envenenado, mas agora aquela de bronze, olhar para Jesus, parecido com os homens, mas esse sem pecado, não morra, mas viva eternamente. E essa é a promessa de Deus,
pecados. Isso é o que nós chamamos de evangelho, irmãos. Isso é o que nós chamamos de evangelho. É a boa notícia apresentada ao pecador. E se você hoje se encontra nessa posição que eu falei aqui, de uma pessoa que tenta, que até quer seguir a Deus, que até procura seguir a Deus, mas sempre erra, sempre falha, sempre tem um ponto que não está perfeito, sempre tem alguma coisa ruim, você precisa de um Salvador. E esse é mais um tchan de Deus no Antigo Testamento. Deus, ele escreve uma lei de 613 mandamentos que são impossíveis de um homem cumprir. Impossível um homem olhar para o Antigo Testamento e seguir à risca todas as leis. Se você for lá em Israel hoje, faça uma viagem para Israel, vai numa rua lá e procura um judeu ortodoxo. O que é isso? É os mais. Os melhores judeus, os mais. Esses caras conseguem cumprir mais ou menos metade desses 600 mandamentos. Imagine nós. Ou seja, é impossível ao homem cumprir isso aqui. E por que Deus fez? Deus resumiu em 10 e mesmo assim nós não conseguimos cumprir os 10. E a pergunta é, por que Deus fez uma lei impossível do homem cumprir? E a resposta é simples. Exatamente para mostrar que você não consegue. Exatamente para esfregar na sua cara que sozinho você não consegue. Exatamente para cada um de nós não chegar no céu e dizer assim, eu estou aqui por causa disso. Ou eu estou aqui por causa daquilo. No céu não tem carteirada. No céu não tem, eu fui salvo porque eu fiz isso, porque eu ajudei aquela pessoa. Não existe isso. Porque Romanos 3 diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de todos. Aleluia. Não salva um, é todos. E quando Deus estampa isso para a humanidade, toda a humanidade cai de joelho e fala, eu preciso de um Salvador. E é aí que Jesus entra em cena e se apresenta. Não pela sua força, mas apenas olhe para a cruz do Calvário. Apenas olhe e você será salvo. Apenas confie nele e você será salvo. E é isso que Jesus fala. Ele fala, vocês são justos. Ainda mais, vocês são santos. A Bíblia chama a gente de santos. Santos, justos, eleitos. Mas por quê? Porque nós conseguimos alguma coisa? Não. Porque Ele pagou a nossa conta. Porque Ele pagou a conta do nosso pecado. E é por isso que nós exaltamos e glorificamos ao nome de Jesus. Aleluia. Porque o mesmo texto que eu li de Filipenses fala que Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele foi semelhante aos homens e fiel até a morte. E morte de cruz, aí vem a exaltação. Por isso o Pai o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão confessar. Se você não confessar em vida, se a misericórdia do Senhor que está exposta para nós, está espalhada, está na mesa, é só você pegar. Mas a grande notícia que eu falo para você é o seguinte: Deus, ele é justo. E Deus, ele envia juízo assim como ele enviou para o povo de Israel. Existe um tempo, e a Bíblia também fala desse tempo. A Bíblia chama esse tempo de misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, se você está aqui ouvindo essa palavra e tem a oportunidade de se dobrar a Jesus, isso é misericórdia de Deus. Mas esse tempo se acabará. E no dia que esse tempo se acabará, a Bíblia fala que todos vão se dobrar perante a Jesus. Só que aqui vai ter uma diferença muito grande. Os salvos, aqueles que se entregaram a Jesus em vida, nós vamos estar em glória, alegres, felizes, esperando tudo aquilo que nós cantamos hoje aqui. Nós esperamos a volta dele e isso se cumprirá. Mas aqueles que não aceitarem a Jesus, esses serão condenados. Esses serão condenados. Ou seja, na verdade o texto de 3,16 fala que, na verdade, se você não crer, você já está condenado. E aí todo joelho vai se dobrar. Mas só que aí, irmãos, já não deu mais tempo. Muitos joelhos vão se dobrar exatamente quando não tiver mais tempo. Quando Jesus voltar, que é a grande promessa dele que nós aguardamos. Todo mundo aqui acredita nisso, né? Amém. Se você crê que Deus criou os céus e a terra, voltamos lá para o começo. Porque eu começo a pregar, você fica aí, já é demais. Aí já é demais, aí já é milagre demais. Mas a gente volta para o começo. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra. Quando a gente fala da criação, Deus criou os céus e a terra. E aí eu brinco, se Deus tem no currículo Gênesis 1, o que é difícil para esse Deus?
E aí Deus, que tem no currículo Gênesis 1, o Criador dos céus e da terra, Ele faz uma promessa e fala: eu voltarei. Jesus vai voltar. E a grande promessa, a grande esperança que mantém a igreja despertada, acesa, é o que está escrito em Tito 2,11. A bem-aventurada esperança, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E é isso que nos mantém de pé. Não fique preocupado, não confie em políticas humanas, não confie em líderes humanos, porque Ele é o único justo. Você pode escolher o político que for, ele não é justo. Você concorda com uma coisa, na outra ele falha. Ele prende um aqui certo, ele prende um outro errado. Ele não é justo. Não existe justiça para homens. Na verdade, nem eu nem você é justo, você sabe disso. Na verdade, nem eu nem você é justo, você não consegue ser justo. Quando você não gosta daquela pessoa, você já não quer nem olhar na cara dela, e muito menos fazer algo por ela. E se você não gosta daquela pessoa, mesmo ela estando certa, você não concorda com ela, porque vai mostrar fraqueza para você, porque você não é justo, você é injusto. E só há um que tem toda a justiça. E esse Jesus, o Todo-Poderoso, ele virá e ele vai julgar as nações. E agora não é julgamento igual o nosso, que a gente fica na dúvida se está certo, se a pena foi boa, se foi muito tempo, não é esse julgamento. É um julgamento com a plena justiça daquele que é justo de verdade. E aquele que é justo de verdade, ele fala que não tem ninguém, não há ninguém no céu, na terra, não há santo, não há entidade, não há orixá, não há demônio, não há nada que possa se comparar, porque só há um nome, o nome de Jesus. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E em ti, Abraão, eu quero finalizar lendo um texto. O texto é Gálatas 3:29, abram comigo rapidinho. Gálatas 3:29. E em ti, Abraão, serão benditos todos os povos da terra. Não esqueçam disso não, irmãos. Gálatas 3:29. Versículo 26, vou voltar um pouquinho. Lembre da promessa de Abraão de Gênesis 12. E aqui está o cumprimento. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a um aio, ou seja, a um cabresto, a um estirante, a algo que vai te direcionar. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo Jesus, fostes revestidos, de sorte não haver judeu nem grego, ou seja, não tem rico, nem pobre, não tem preto, nem branco, não tem diferença, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são de Cristo. Aleluia! E se sois de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Aleluia! E essa é a promessa. Se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, não porque você nasceu em Israel. Não precisa trocar um shofar, não precisa colocar um talite, não precisa colocar um turbante, nada. Você é descendente de Abraão pela fé em Cristo Jesus. De todos os povos, Deus fez um. Gálatas fala que Deus derrubou a parede da separação. E agora todos são um povo, o povo de Cristo. Não existe mais vários povos. Não existe, Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Deus agora é feito por aqueles que levantaram suas mãos e confessaram a Jesus como Cristo. Cristo significa o Messias. Cristo significa o ungido, o Salvador. E agora só há um único povo. A parede foi quebrada. E se a parede foi quebrada, irmãos, não levante outra. Não levante outra. Não faça mais do que aquilo que Deus pediu. Mas um cristão de verdade, ele não constrói muros, ele levanta pontes. E ele faz caminhos para alcançar o pecador. E não importa a fé que você vem, não importa de onde você vem, eu como cristão vou fazer uma ponte para você chegar a Jesus. Entenda uma coisa, só há um, é Jesus, só Ele pode. Só Ele. E nós apenas mostramos o caminho. E nós estamos aqui hoje, aniversário da igreja. E nós fazemos isso, nós mostramos o caminho. Nós ensinamos o caminho e nós mostramos a Jesus. Porque afinal Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo.
todas as religiões levam a Deus, é mentira. Só tem um caminho e esse caminho se chama Jesus. Só existe um caminho e nós fazemos é mostrar para você esse caminho. Fique de pé. Se você encontrou esse caminho, nós acreditamos, nós não somos calvinistas. Nós não acreditamos que você não precisa fazer nada, você não tem participação. Nós acreditamos que você tem o papel de dar um passo em direção a Deus. E isso não é mérito para você. Afinal, o último exemplo que eu dei aqui quando eu preguei foi um mendigo na rua pedindo por comida e alguém entrega uma marmitex a ele. Ele precisa estender a mão para receber essa marmita. Se ele não estender a mão, ele não vai receber. Mas qual é o mérito desse mendigo? Estender a mão? Nenhum. Mas você não tem mérito nenhum. Nenhum. Não tem mérito, mas você precisa estender a mão. Você precisa olhar para a serpente. A serpente está aqui, ó. Se você não olhar, não tem cura para você. Então o passo está aí. Jesus está exposto. E você precisa olhar para Ele. E Romanos 9 fala: se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, e em seu coração você crer que Ele é Senhor, você será salvo. É simples, né, irmãos? É simples, não tem rodeio, não tem nada que você possa fazer, não tem uma roupa que você possa vestir, não tem uma música que você possa escutar. É simples, o negócio é simples, o Evangelho é simples. Nessa manhã eu quero orar por você. E depois dessa oração, se você quiser dar esse passo, você pode vir, nós queremos orar por você. Você pode levantar a sua mão a qualquer momento, nós vamos orar por você também. E você pode fazer a oração entregando a sua vida também no seu lugar. Depois só comunica pra gente, porque a gente quer ajudar você nessa caminhada. A gente só quer ajudar você a seguir firme. Porque afinal, depois daqui, as lutas vão voltar. Mas você precisa entender que você tem um para olhar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós oramos nessa tarde, te agradecendo por essa palavra. Senhor Jesus, nós oramos para que o poder de Deus tenha alcançado o pecador, Senhor Jesus. Nós oramos para que haja arrependimento. Nós oramos, Senhor Jesus, para que quebre toda timidez, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Escuta a oração dos seus servos. Senhor Jesus, ora para que todos aqueles consigam orar, que consigam abrir a boca, que aquele que está do lado não venha nos atrapalhar, que os nossos olhos não venham nos intimidar, mas que o Senhor escute a oração desse povo, o povo de Deus. Senhor Jesus, eu oro para que haja arrependimento de pecado, porque não há um justo sequer. E eu oro para que a sua pregação tenha alcançado corações aqui. Eu oro para que a sua pregação tenha quebrado corações de pedra, corações que se acham suficientes, que se acham bons, que acham que pode chegar a algum lugar sem o Senhor. Na autoridade de Jesus, que o seu poder alcance esse coração, alcance o coração que tem medo da caminhada, alcance o coração que sabe que Tu és o Senhor, mas ainda assim olha para trás. Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que todo pecado que o Senhor perdoou fique no esquecimento, porque nós viveremos uma vida nova. E assim como nós cantamos ao Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Senhor Jesus, que a autoridade, a revelação de que Tu és o Cristo revelado, aquela revelação que fez Pedro, esse mesmo apóstolo Pedro, fez ele caminhar porque ele estava firmado na rocha. A revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação fique na nossa cabeça, no nosso coração, e todos nós possamos caminhar, não por aquilo que nós vimos, não por aqueles milagres que nós presenciamos, mas simplesmente porque nós entendemos que só há um justo, um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e a esse Deus nós louvamos e adoramos. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém aqui nesta tarde, irmãos, que entendeu a palavra do Senhor, que entendeu o chamado e não quer conhecer a esse Jesus apenas de ouvir, mas de estar com Ele. Alguém nesta tarde aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Não estou te convidando para ser crente, não. Eu
Eu estou te convidando que através da sua vida você reconheça Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. A salvação é só através de Jesus Cristo. Não é através de Maria, de Pedro, de Tiago, de João. É só através de Jesus Cristo. Mas para que possa te alcançar, nós temos que reconhecer a Ele como o único e verdadeiro Salvador. Porque não fui eu que morri por você, não foi meu pai, não foi sua mãe que morreu por você, mas foi Jesus Cristo que morreu por nós. Há alguém aqui nesta tarde que quer entregar sua vida a Jesus? Ou se porventura você já até entregou sua vida a Jesus, mas por algum motivo você se afastou, me magoaram, me machucaram, e eu saí da igreja, saí da presença. Não, o problema não é sair da igreja, o problema é sair da presença de Jesus. E alguém nesta tarde que quer regressar aos caminhos do Senhor? Alguém? Não. A palavra do Senhor, querido, nos ensina: no dia chamado hoje, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor está falando comigo, está falando com você hoje. Por que, queridos, nós não devemos endurecer o nosso coração? Porque a palavra do Senhor diz: um dia chamado hoje, mesmo porque o amanhã pode ser tarde, muito tarde. Mas por que, pastor? Porque o amanhã não nos pertence. Há alguém aqui nessa tarde? Não. Que Deus fale melhor no seu coração. Que a misericórdia do Senhor ainda é estendida sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, assim como Ele me esperou. Ele me esperou. A dureza no meu coração, mas um dia eu quebrantei o meu coração e eu reconheci e Ele me aceitou. Amém, queridos? Eu gostaria que neste momento vocês sentassem um pouquinho. Nós já estamos quase encerrando.